Lei 2176 de 2005. Paramos no capítulo 3, Políticas e Diretrizes do PCCR. Seção 1. Quadro de pessoal. Artigo 24. O quadro de pessoal da administração direta da Prefeitura Municipal de Ananindeua compreende cargos de provimento efetivo, cargos de provimento em comissão, funções de confiança e funções gratificadas que devem ser geridos considerando-se os seguintes princípios, pressupostos e diretrizes. Inciso 1. Universalidade. Integram o plano todos os servidores municipais, estatutários e seletistas que participam do processo de trabalho desenvolvido pelos órgãos da Prefeitura Municipal de Ananindeua. Inciso 2. Equidade. Fica assegurado o tratamento igualitário para todos os profissionais integrantes dos cargos iguais ou assemelhados, entendido como igualdade de direitos, obrigações e deveres. Inciso 3. Participação na gestão. Para a implantação ou adequação deste plano às necessidades da Prefeitura, deverá ser observado o princípio da participação bilateral entre os servidores e os órgãos gestores da Prefeitura Municipal de Ananindeua. Inciso 4. Concurso público. É a única forma de ingressar nas carreiras estabelecidas neste plano, resguardando os servidores estáveis segundo a Constituição Federal. Inciso 5. Publicidade e transparência. Todos os fatos e atos administrativos referentes a este PCCR serão públicos, garantindo total e permanente transparência. Inciso 6. Isonomia. Será assegurado o tratamento remuneratório isonômico para os trabalhadores com funções iguais ou assemelhadas dentro do mesmo nível de escolaridade, observando-se a igualdade de direitos, obrigações e deveres, independentemente do tipo do regime de vínculo empregatício. Artigo 25. O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Ananindeua é composto pelos cargos de provimento efetivo e em comissão, conforme quantitativo a ser estabelecido através de lei específica, de acordo com a necessidade do serviço. Artigo 26. O quadro de pessoal poderá ser preenchido por servidores legalmente investidos em empregos públicos contratados sob o regime seletista. Artigo 27. Cada órgão da administração direta terá o seu quadro de pessoal fixado através de decreto estabelecendo a lotação global dos cargos e empregos. Artigo 28. Anualmente, haverá previsão de alocação de recursos no orçamento do município, a fim de cobrir os custos de administração do quadro de pessoal, bem como de sua expansão, quando necessário. Artigo 29. Caberá ao órgão responsável pela administração da política de pessoal a apresentação de proposta do quadro de pessoal de cada órgão da administração direta mediante consulta. Artigo 30. Os órgãos da administração direta deverão avaliar anualmente, em conjunto com o órgão responsável pela gestão do quadro de pessoal, a adequação do mesmo às suas necessidades, propondo, se for o caso, o seu rendimento, consideradas, dentre outras, as seguintes variáveis. Inciso 1. As demandas institucionais. Inciso 2. A relação numérica entre os cargos, funções e empregos existentes e os usuários dos serviços. Inciso 3. As inovações tecnológicas. Inciso 4. A modernização dos processos de trabalho no âmbito da instituição. Inciso 5. A expansão dos serviços prestados à população. Artigo 31. A lotação global dos cargos de provimento efetivo do quadro de pessoal corresponde ao quantitativo total de cargos regulamentados em lei própria. A cada ano, haverá previsão da alocação de recursos
no orçamento geral da Prefeitura Municipal de Ananindeua, a fim de cobrir os custos globais de administração do quadro de pessoal. Artigo 32. Caberá à Secretaria Municipal responsável pela gestão de pessoal avaliar anualmente a adequação do quadro de pessoal às necessidades da municipalidade, propondo, se for o caso, o seu redimensionamento. Artigo 33. Nos prazos determinados pela Secretaria Municipal responsável pelo planejamento orçamentário, o gestor de pessoal encaminhará uma proposta para a inclusão no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, no projeto de lei orçamentária anual do município e no orçamento-programa para a vigência do exercício seguinte. Artigo 34. As vagas existentes e não incluídas no decreto referente ao quadro de pessoal integrarão o quadro geral de pessoal, podendo ser distribuídas e providas a qualquer tempo, respeitadas as demais disposições legais. Artigo 35. A administração dos quadros de pessoal a que se refere o presente plano deverá separar apenas, para fins de provimento, os cargos e empregos segundo a seguinte classificação. Inciso 1, analista municipal. Inciso 2, técnico municipal. Inciso 3, auxiliar municipal. Inciso 4, procurador municipal. Inciso 5, auditor fiscal da Receita Municipal. Inciso 6, professor. Inciso 7, médico. Inciso 8, odontólogo. Inciso 9, enfermeiro. Inciso 10, médico do trabalho. Inciso 11, engenheiro do trabalho. Inciso 12, consultor municipal. Inciso 13, agente municipal. Inciso 14, guarda municipal. Artigo 36. Os cargos que compõem a carreira de serviço público municipal não se confundem e a sua transformação de um em outro depende de lei municipal, aplicando-se aos que estiverem ocupados ou vagos. Artigo 37. Os cargos que compõem a carreira de serviços estratégicos de Estado não se confundem e a sua transformação de um em outro depende de lei municipal, aplicando-se aos que estiverem ocupados ou vagos. Artigo 38. Os cargos que compõem a carreira de segurança do trabalho não se confundem e a sua transformação de um em outro depende de lei municipal, aplicando-se aos que estiverem ocupados ou vagos. Artigo 39. Os cargos que compõem a carreira de serviços especiais de governo não se confundem e a sua transformação de um em outro depende de lei municipal, aplicando-se aos que estiverem ocupados ou vagos. Parágrafo único. As vagas dos cargos e empregos públicos deste plano de cargos, carreiras e remunerações serão definidas através de decreto do prefeito do município de Ananindeua. Seção 2. Provimento de cargo e emprego público. Artigo 40. Entender-se-á por provimento de cargo o conjunto de procedimentos que regulamentam o preenchimento das vagas existentes no quadro de pessoal da Prefeitura. Inciso 1. Entender-se-á por vaga o cargo ou emprego previsto e não ocupado. Inciso 2. Entender-se-á por excedente o cargo ou emprego não previsto e ocupado. Inciso 3. Entender-se-á por vacância a abertura de vaga em cargo ou emprego previsto antes ocupado. Artigo 41. As vagas serão originárias inicialmente das seguintes situações. Inciso 1. Aumento de quadro, traço, é a vaga criada e ainda não ocupada. Inciso 2. Substituição de servidor. É a vaga prevista e ocupada de que se dá a vacância. Artigo 42. O provimento da classe 1 dos cargos dar-se-á exclusivamente mediante acesso. Artigo 43. O provimento da classe 2 dos cargos dar-se-á mediante reclassificação ou acesso. Seção 3. Da admissão. Artigo 44. Entender-se-á por admissão a formalização do ingresso de novo servidor no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Ananindeua,
o qual será regido pelo regime jurídico único ou pela consolidação das leis do trabalho. Parágrafo 1. A admissão de pessoal far-se-á no nível de vencimento inicial dos cargos e da respectiva classe dos cargos deste plano, mediante aprovação em concurso público. Parágrafo 2. O processo está condicionado ainda à existência de vagas autorizadas no quadro de pessoal da Prefeitura. Artigo 45. Poderá haver contratação de pessoal extra-quadro para o exercício de cargo em comissão. Artigo 46. Os cargos de provimento em comissão, vocacionados para serem ocupados em caráter provisório, correspondentes ao exercício das funções de direito e assessoramento, são de livre indicação, nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo. Artigo 47. O provimento de cargos efetivos, compreendendo-se os atos administrativos pelos quais estes são preenchidos, dar-se-á obrigatoriamente por concurso público de provas ou concurso público de provas e títulos. Seção 4. Requisitos para o cargo de provimento efetivo. Artigo 48. São requisitos básicos para provimento de cargo ou emprego público: inciso 1, a nacionalidade brasileira; inciso 2, gozo dos direitos políticos; inciso 3, regularidade com as obrigações militares e do sexo masculino e com as eleitorais; inciso 4, idade mínima de 18 anos; inciso 5, condições de saúde física e mental compatível com o exercício do cargo, emprego ou função, de acordo com a prévia inspeção médica oficial. Inciso 6, nível de escolaridade exigido para o desempenho do cargo. Inciso 7, habilitação legal para o exercício de profissão regulamentada. Inciso 5, cargo em comissão. Artigo 49. Cargo em comissão é aquele que, em virtude de lei, depende da confiança pessoal para seu provimento e se destina ao atendimento das atividades de direção e assessoramento superiores. Artigo 50. Os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, a que são inerentes às atividades, direção e assessoramento, nos diversos níveis da administração direta, autarquias e fundações públicas da Prefeitura Municipal de Ananindeua, são os constantes no quadro F-QF1 e quadro F-QF2. Artigo 51. O provimento dos cargos em comissão deverão ser feitos mediante decreto do chefe do Poder Executivo. Artigo 52. Os cargos em comissão, funções de confiança e funções gratificadas da administração direta do município são distribuídos nos tipos de 10 a 24, de acordo com as seguintes características. Inciso 1. Tipos 10 e 11. São atividades vinculadas ao gabinete do prefeito ou vice-prefeito, envolvendo relações públicas, encaminhamento de pessoas, cumprimento de cerimonial e secretaria em geral, correspondendo aos cargos em comissão ou funções de confiança de chefe de gabinete da prefeitura e secretário-geral da prefeitura. Inciso 2. O tipo 12 são atividades de assessoramento político, técnico-científico e administrativo direto ao prefeito e vice-prefeito, correspondendo ao cargo comissionado ou função de confiança de assessor estratégico. Inciso 3. Tipos 13 e 14 são as atividades de direção da Procuradoria do Município e Controladoria Geral, correspondendo aos cargos comissionados ou funções de confiança de Procurador-Geral e Controlador-Geral. Inciso 3. Tipo 15. Atividades de direção das secretarias municipais correspondente ao cargo comissionado ou função de confiança de secretário municipal. Inciso 4. Tipo 16. Tipo 16 são as atividades de direção da Guarda Municipal, correspondente ao cargo comissionado ou função de confiança de inspetor-geral da Guarda Municipal. Inciso 5. Tipos 18 são as atividades de assessoramento técnico-científico e administrativo dos secretários municipais ou autoridades equivalentes, correspondente ao cargo comissionado ou função de confiança de assessor técnico. Inciso 6. Tipos 17 e 19 são as atividades de direção de coordenadorias, departamentos, divisões, unidades de saúde, unidades fiscais,
unidades de arrecadação e outros órgãos correlatos subordinados diretamente ao secretário municipal ou à autoridade equivalente, correspondente aos cargos comissionados ou funções de confiança de coordenador geral e coordenador técnico. Inciso 7. Tipo 20. São as atividades de coordenação, direção, representação e supervisão da execução de programas e projetos cujos titulares subordinam-se diretamente à secretária municipal ou autoridade equivalente, correspondente ao cargo comissionado ou função de confiança de coordenador de projeto. Inciso 8. Tipo 21. São as atividades vinculadas ao gabinete do secretário municipal ou de autoridade equivalente, envolvendo relações públicas, recepção e encaminhamento de pessoas, cumprimento de cerimonial e secretaria em geral, correspondente ao cargo comissionado ou função de confiança de chefe de gabinete do secretário municipal. Inciso 9. O tipo 22 são as atividades de planejamento, controle, administração e direção de escolas, correspondente à função gratificada de diretor de escola. Inciso 10. Tipo 23. São as atividades de planejamento de ações, acompanhamento, controle e direção da Guarda Municipal. Corresponde à função gratificada de chefe de atividade da Guarda Civil. Inciso 11. Tipo 24. São as atividades de acompanhamento e controle da execução de atividades técnicas, administrativas e operacionais, vinculadas à coordenadoria, à Guarda Municipal, ou órgãos equivalentes, de acesso exclusivo de servidores ou empregados do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Ananindeua, recomendável para setores com equipes a partir de 10 pessoas, correspondente à função gratificada de supervisor de atividades. Inciso 12. O tipo 25 é o assistente técnico executivo 01, 02 e 03. São as atividades de planejamento, estruturação, organização, acompanhamento e execução de rotinas básicas, administrativas ou técnicas.